Ok, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, com apoio do Ara Super, do Aramix e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil. Ele tem mais de 30 anos de magistério e foi presidente do Sinteac de 2005 a 2011, em 2 mandatos. O segundo ele não cumpriu todo, afastou-se para ceder espaço ao vice, o professor Sandi, lá de Cruzeiro do Sul. Estou me referindo ao professor Manuel Lima, que é candidato à presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, o Sinteac, que é, até prova em contrário, o maior sindicato da Amazônia. Professor Manuel, seja bem-vindo ao programa. Prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Muniz. Agradecer aqui o espaço da TV Rio Branco e uma satisfação voltar a conversar com os nossos trabalhadores e trabalhadoras da educação, principalmente num momento tão difícil que nós estamos vivendo. E por falar em momento, Manuel, qual é a diferença do momento atual para o momento em que, no período, digo, em que você presidiu o Sinteac? Muniz, nós estamos vivendo um momento difícil com alguns problemas que é, inclusive, assustador. Primeiro é a pandemia. Nós já perdemos vários amigos, vários parentes, e a gente não tem aí ainda uma resposta que nos tranquilize. Para você ter ideia, nós não temos ainda sequer a previsão de um calendário de vacina para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. E eu não tenho dúvida de que, constitucionalmente, a educação é considerada como serviço essencial. O mundo não vive sem segurança, sem saúde e sem educação. Ô professor Manuel, lá atrás, eu não direcionaria as minhas críticas ou os questionamentos ao governo do Estado, mas ao Programa Nacional de Imunização. Não foi um equívoco não tratar os professores como prioridade, assim como os policiais, os profissionais da saúde? Eu acho que nós temos vários erros, Muniz. Entre eles, a falta de respeito, a falta de cuidado de uma categoria que é tão importante para o desenvolvimento social do mundo inteiro. Você vê que parece chavão, mas o juiz, o advogado, o bacharel em direito, todos os profissionais passam pela mão do educador. Eu não digo professor, passa Sim. pela mão do educador. Quando você chega na escola, você passa pelo vigia, pelo porteiro, pela merendeira, pela zeladeira, pelos professores, até chegar no diretor da escola. Então, quando a gente fala de trabalhadores da educação, a gente não pode simplesmente colocar no individualismo. Sim. Nós temos uma categoria que ela tem segmentos muito importantes. Com certeza. O primeiro é o segmento de funcionário, quem sustenta a escola, quem segura a escola, quem cuida da escola, quem limpa da escola. Depois vem a gente, que somos professores, que vão ministrar a nossa aula na nossa sala. E, é claro, a gente não pode esquecer os valorosos e combativos diretores, coordenadores de ensino, coordenador administrativo, que é quem faz a gestão da escola. Mudaram a nomenclatura, agora, mais importante que mudar a nomenclatura ter mais respeito, né? Mais dedicação. Né? Não fez muita diferença mudar de pessoal de apoio para funcionários de escola, né? Na verdade, nós chamamos de profissionais da educação. Profissionais da educação. Porque nós iniciamos, inclusive, quando eu era presidente, nós iniciamos, inclusive, faculdade para funcionário de escola. Está faltando resolver um problema que é um grande problema. Primeiro, nós temos que fazer revisão dos nossos planos de carreira, porque estão todos defasados. Eu não estou fazendo drama, mas visitei o Vale do Juruá, visitei o Alto Acre. Estou terminando, inclusive, de concluir as escolas aqui em Rio Branco. Sim. E quase 50% dos funcionários de escola hoje recebem complementação salarial. Como se não bastasse, Muniz, nós, professores... que você falou? Quase 50% dos funcionários de escola, incluindo a rede municipal dos 22 municípios do estado, estão recebendo complementação salarial. Você sabe o que é, inclusive, você encontrar um funcionário com piso salarial de R$ 570, quando ele tem que ter uma complementação salarial para poder receber
um salário de R$ 1.100. Professor, abri um parênteses aqui rapidinho, e aí nós vamos para as suas propostas. É importante a sua opinião como educador, como ex-dirigente do sindicato, como candidato à presidência. Ontem, o Tribunal de Justiça mandou suspender a greve, argumentando que o sindicato não teria cumprido aquelas normas pré-estabelecidas da manutenção dos 30%. Eu quero a sua opinião sobre isso. Muniz, primeiro para me responder essa pergunta, é preciso colocar aqui o momento difícil que nós estamos passando. Nós estamos vivendo uma pandemia que perdemos vários amigos e parentes. Nós estamos há mais de 4 anos sem receber um centavo de aumento no contra-cheque. Não é por acaso que eu encontrei quase a metade dos trabalhadores da educação, profissionais da educação, que a gente chamava de funcionário de escola, recebendo complementação salarial. Nós, professores, estamos ganhando menos que o piso nacional do magistério. Você sabe quanto é que é o piso salarial do magistério, Muniz? R$ 2.577. Sabe qual é o nosso piso com nível superior e não com magistério, que é segundo grau? R$ 2.402. Defesagem é muito Ou grande. seja, eu chego na escola e o trabalhador em educação, inclusive o professor, olha para mim e diz assim: professor Manuel Lima, vale a pena estudar? Se nós temos um piso que é 2.577 e o meu e o teu de nível superior é 2.402, então a gente está numa defasagem salarial que chega a ser gritante. E aí eu estou colocando para você que esse momento muito difícil, porque além da questão da pandemia, mais de 4 anos que não temos aumento salarial, a gente tem hoje uma paralisação que a Justiça, inclusive, determina a volta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação para casa, de forma que eu quero terminar respondendo da seguinte forma. Muniz, a lei 173 diz assim: essa lei é a lei do socorro aos municípios e aos estados. Não pode aumentar salário até terminar 2021, só em 2022. Cadê o socorro para não aumentar a carne? Cadê a lei que socorre para não aumentar o feijão? Cadê a lei que vai socorrer para o trabalhador não ter que pagar um gás mais caro? Então, a gente precisa, primeiro, fazer o resgate da nossa maior arma. A nossa maior arma dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. A nossa unidade. Muniz, quando nós estamos unidos, nem prefeito, nem governador, nem presidente da República, nem ninguém, desculpa aqui o chavão popular lá do interior, nem ninguém bagunça com a gente. Agora, hoje, eu acho que todo mundo está dizendo assim: dá para botar uma lei, dá para mandar ir para casa. Vai aqui, vamos acertar para o ano que vem. Passou um ano. Vamos acertar para o próximo. Passou 2, 3, 4. Já entramos no 5º. Aí a lei do socorro, que socorre os estados e municípios, esqueceu de socorrer aquele que tem 4, 5 filhos em casa e com complementação, com salário mínimo já não dá de comer a sua família, imagina recebendo complementação salarial. Então eu quero dizer para vocês, Muniz, para dizer para você, Muniz, e o telespectador, que eu estou colocando o meu nome para disputar essa eleição agora dia 7, na segunda-feira, passando essa na outra. Menos de uma semana, né? Estou colocando o meu nome porque primeiro a gente precisa resgatar a unidade dos nossos trabalhadores da educação. Segundo, a gente precisa ter ainda este ano uma proposta de reajuste salarial. Ninguém aguenta mais. Terceiro, eu tenho um compromisso de não lutar, Muniz. Eu estou falando em todas as escolas. A questão não é lutar, é instalar a clínica dos trabalhadores da educação. Eu fiz uma visita a várias clínicas, inclusive a da PM, e eu verifiquei, o meu sobrinho é da PM, ele paga R$70 por mês, ele consulta as 2 filhas dele, consulta a mulher, tem internação, todo tipo de atendimento médico a gente tem nessa clínica. E a PM, se a gente pegar aqui, é 10 vezes menor que a nossa categoria. Sim. Eu já fiz um levantamento com recurso próprio. Não tenho dúvida que no primeiro ano de mandato, eu vou vir aqui no seu programa dizer: Muniz,
nós instalamos o Hospital dos Trabalhadores de Educação ou a clínica. Mesmo sabendo que hoje a arrecadação do sindicato é menor do que do tempo em que você comandou o sindicato? Não, Muniz, inclusive eu perguntei na escola. Todas que eu perguntei na escola. Pessoal, não, na verdade o questionamento, Manuel, como é que tu vai instalar essa clínica? Tu precisa de quanto? Eu preciso de quase 600 mil para instalar essa clínica. E tu vai fazer isso como? Aí eu faço a pergunta, você sabe quanto é que o CITEAC arrecada? Ninguém, 100% do pessoal não sabe responder. Sabe por quê, Muniz? Nós estamos com 8 anos que não tem prestação de conta no sindicato. Eu perguntei, você sabe quanto é que entrou de imposto sindical nessa atual gestão de 8 anos? Não sei. É claro que você não sabe. Tem 8 anos que não faz prestação de conta, pois o CITEAC arrecada mais de 300 mil reais por mês. Vai parte para o município e o resto fica aqui na capital. Com esse dinheiro, amigo, eu já fiz as contas. Eu pago o primeiro salário da equipe médica, eu compro toda a estrutura que precisa da nossa clínica e pago o primeiro aluguel do prédio que eu vou instalar a nossa clínica. Porque daí para frente, Muniz, sabe o que vai acontecer? Ela vai se manter com a sua própria contribuição. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, nós nunca tiramos um centavo do dinheiro do Sinteac, mensalmente aqui falando, para cuidar da gente mesmo. A gente sempre gastou, inclusive eu, a gente sempre gastou com passagem, com alimentação, com hospedagem, com gasolina, com jornal, com funcionário, com telefone, com água, com luz. A gente sempre gastou. Agora não, eu não vou fazer sozinho. Mas eu duvido que essa categoria inteligente e guerreira, numa assembleia, vai dizer que não é para mim fazer isso, tirar o nosso próprio dinheiro para cuidar de nós mesmos. Quem é seu vice na chapa? Meu vice é o João Maciel, de Tarauacá. Mas nós temos aí o apoio do Vale do Juruá, o apoio do Alto Acre. Nós temos 12 núcleos de presidente do sindicato, que está ajudando a gente nessa campanha. Nós temos o sindicato de funcionário, que é o Sintai, a Toninha, que é a presidente, sim, que está ajudando a gente nessa campanha. Nós temos o sindicato dos professores, que é a Silene, que está ajudando a gente nessa campanha, porque inclusive disseram para mim, se a gente não estiver junto, se a gente não estiver unido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Certamente. Muniz, vou dizer uma coisa para você aqui, que eu sei que você quer me perguntar para terminar. Eu não posso, porque não concordo que tu é diferente do time de futebol, porque tu é de outra igreja, ou porque é do outro partido político, eu não posso te tratar como meu inimigo. Eu posso não gostar da tua igreja, sim, do teu time de futebol, do teu partido. Mas não gostar é uma coisa, de respeitar é outra coisa. Eu não posso pedir um copo de água para você, eu não posso te esculhambar de manhã na rua e de tarde passar na tua casa e pedir um copo de água. Ah, Manel, tu está dizendo o quê? Que tem que ser lá? Não. A minha autonomia, claro, e a minha liberdade como representante dos trabalhadores de educação, ela não está na falta de educação. Ela não pode extrapolar a falta de educação. Representar os trabalhadores de educação, primeiro você precisa saber no meio da diversidade. Representar os trabalhadores de educação não é escolher lado. Seu lado é os trabalhadores de educação. E eu estou dizendo isso para terminar, que num passado não tão distante, a atual gestão do sindicato perdeu a sua autonomia, a sua liberdade e a sua credibilidade. Talvez tudo que vem acontecendo, Manel, tu tá indo para o ataque pessoal? Não, pessoal, eu estou dando um exemplo para vocês aqui. Algum trabalhador, alguma trabalhadora em educação, ela tem uma prova que nós passamos mais de 4 anos sem receber aumento de salário? Eu não me lembro. E eu sou dessa categoria há mais de 30 anos. Eu não me lembro que nós passamos mais de 4 anos sem aumento de salário. Então, se nós estamos mais de 4 anos sem aumento de salário, tem alguma coisa errada. Porque eu não acredito, claro, que não tenha um governo, sim, por causa de partido nenhum, que não tenha sensibilidade de sentar e ver a nossa situação. Além dessas bandeiras que você acabou de citar, melhores condições de trabalho, melhores salários, dignidade, transparência, o que você gostaria de ter feito na gestão anterior e acabou não fazendo, e o que você fez que não pretende fazer mais? Primeiro, eu quero dizer para você, Muniz, e para todo telespectador, que
a vida me ensinou muita coisa. Eu apanhei muito, mas a faculdade da vida me ensinou muita coisa. Inclusive, contar até 10 para dizer alguma coisa com alguém. A vida me ensinou que em todos os locais, em todos os nichos social, tem gente boa. A vida me ensinou que você precisa aprender a saber que o seu direito termina onde a do outro começa. A vida me ensinou de que a gente tem a nossa casa, a nossa família, o nosso time, a nossa igreja, gosta ou não gosta de falar de partido, mas isso não pode interferir numa ação maior, que é representar uma categoria que tem a sua grande diversidade. O que eu quero dizer com isso? A gente já fez a assembleia com mais de 6.000 pessoas. Eu participei dela. A gente já fez caminhada com mais de 12.000 pessoas. A gente já fez movimento que as nossas assembleias não davam menos que 2.000, 3.000 pessoas. Significa que agora, quando a gente vê 120, 60, 70, 150 nas manifestações, é porque a nossa categoria realmente está desacreditada. Sabe o que me disseram nas escolas e nos municípios que eu viajei, Muniz? Professor Manuel, eu sei do seu trabalho. Eu sei que o senhor não conseguiu resolver tudo da gente. Mas quando o senhor era presidente, a gente nunca deixou um ano de ter um aumento de salário. Pequeno, médio ou grande, mas a gente tinha todos os anos. Mas eu confesso para o senhor que eu estou tão desacreditado que eu nem estou a fim de votar em ninguém nem apoiar ninguém. Então, assim, a sociedade, Muniz, ela, por redes sociais e por outros meios, sim, diz assim, os trabalhadores de educação estão em casa sem trabalhar. A nossa entidade, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, sequer fez um debate para dizer que eu, que inclusive com 8 turmas de alunos numa escola e 9 na outra, quando eu falo para todos os alunos, eu estou explicando para todos de uma vez só. Quando eu estou fazendo as aulas remotas, um pergunta numa hora, outro pergunta com 2 minutos, outro pergunta... Você tem que ter jogo de cintura para poder trabalhar, porque nós não fomos formados, Muniz, para dar aula online. Nós fomos formados para dar aula presencial. Nenhum de nós recebemos faculdade para dar aula online. Foi pego todo mundo de surpresa. Sim. E a gente não teve um debate para dizer assim, agora é mais difícil. Porque o educador que não pode comprar um celular de R$2.500 ou R$3.000, ele não dá uma boa aula. O educador que não tem condições de comprar um notebook de mais de R$4.000, ele não dá uma boa aula. Nós não tivemos estrutura, não tivemos formação. E não teve esse debate. Como não teve o debate também, quando a gente começou na pandemia, para a gente fazer o nosso comitê. Monitorar, acompanhar como era que estava a vida e o que ia acontecer com a gente. Por que estados e municípios aí estão terminando de vacinar trabalhadores de educação e aqui a gente não está nem na fila? Você acha que foi... Tem que botar a culpa em quem? No governo? Um pouco mais de empenho da... Eu acho que a gente não pode evangelizar se não for evangelizado. Eu, como professor, não posso dar uma boa aula se eu não fizer o meu planejamento. Claro. No banzeiro, na vontade, no grito, na valentia, se tudo isso resolvesse, a gente não estava há mais de 4 anos sem receber aumento de salário. O que o candidato está pensando para melhorar as condições de vida daqueles professores e os demais profissionais da educação que atuam lá na zona rural? Primeiro, Muniz, para melhorar de todo mundo, não só da zona rural, a gente precisa estipular um piso salarial começando dos nossos funcionários de escola. Nós temos que botar lá no plano que esse trabalhador, ele tem que ganhar o salário mínimo mais X% para ele nunca mais ficar recebendo complementação salarial. Tu sabe qual é a perversidade da complementação salarial? Nós temos servidores aqui no município inteiro e no estado que se der 10% de aumento ele nem sente. Vai ser engolido pela complementação salarial. No fundo não vai... Ou seja, reajuste salarial não resolve a vida de todos os trabalhadores da educação. Quem está acima de R$1.100 vai sentir. Mas o bocado de gente que está abaixo não vai sentir nada. Então, nós, na política salarial, nós precisamos primeiro pegar o seguinte. Pessoal, o básico é o salário mínimo, mais no mínimo 30%. Esse é o básico. Toda vez que aumentar o salário mínimo, tem que aumentar o salário desse cabra.
É uma política, inclusive, não de governo, mas de Estado. Pegar aqui, professor de nível superior, é o salário do magistério, que é R$ 2.577 hoje, mais 50% para quem tem um nível superior. Toda vez que aumentar o piso, que é federal, é constitucional, o professor de nível superior também vai aumentar. Vira uma política de Estado e não de governo. E a outra coisa também, Muniz, é colocar, inclusive, vários segmentos que têm formação de nível superior. Nós temos funcionário de escola que tem 2 faculdades, 3 pós-graduação. Tu sabe quanto é que ele recebe para fazer tudo isso? 20%. Eu quero saber por que não tem um piso para ele como tem para nós, como professores. Tem que ter. Tá. Qual a empolgação que você está vendo aí na capital e no interior em relação às suas propostas, à sua candidatura de um modo geral? Muniz, primeiro o pessoal sabe, a maioria que eu estou conversando, inclusive queria agradecer todos os meus parceiros do Vale do Juruá, todos os meus parceiros do Alto Acre, todos os meus parceiros e amigos e quem está me ajudando aqui no Baixo Acre e Rio Branco, para dizer que o pessoal sabe que quando eu estive lá, a nossa média salarial, dos anos que eu estive lá, eu fui lá na folha de pagamento, porque a nossa categoria já não acredita mais em conversinha. Tudo que eu estou dizendo para você aqui, eu tenho ali na minha pasta. É uma pasta verde. Fui lá na folha de pagamento e procurei o aumento salarial quando eu era presidente. Dividi pelos anos que eu tive lá, foi de 8,66. Trouxe até os centavos. 8,66. É claro, quem já vai chegar no 5º ano que não tem aumento de salário, não iria aproveitar a oportunidade de me reconduzir lá, porque sabe, quando eu estive lá, eu fiz. Isso é a primeira coisa. Segundo, nunca fiz nada sozinho e nem momentâneo. Do primeiro dia que eu assumi, eu trabalhei com todos os núcleos, trabalhei com todos os diretores. Os meus maiores parceiros foram os presidentes de núcleo e diretores, e a gente junto pôde unir a nossa categoria. Porque é isso. Unidade não é discurso, unidade é prática. Unidade não é te esculhambar de manhã e pedir para tu dar aumento de salário de tarde. Isso não é unidade, amigo. Tu está dizendo isso por quê, Manel? Tu está puxando o saco do governador, do prefeito? Não, amigo. Eu não quero derrotar ninguém. Eu quero valorizar minha categoria na formação, na condição de trabalho, na política salarial e agora na questão de saúde. Mas você me fez uma pergunta. O que você não fez quando você era presidente que você gostaria de fazer agora? Se Deus quiser, eu sei que Ele quer. Eu não gostaria, eu vou fazer. Com Ele me ajudando, é claro. Eu vou instalar a clínica dos trabalhadores de educação. Nossos trabalhadores de educação não vai precisar mais ir na UPA, não vai precisar mais ir no pronto-socorro, no hospital de base, porque nós vamos ter a nossa clínica com o nosso dinheiro. Conversei aqui com o professor Manuel Lima, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, quase que eu digo saúde, educação, o Sinteac, e candidato à presidência na eleição que acontece na próxima segunda-feira, dia 7. Ela será simultânea, como sempre, na capital, no interior, mesmo horário? Todos os municípios. Saberemos o resultado no mesmo dia? Com certeza, porque o estatuto estava dizendo que era até às 8 horas, mas a gente fez um acordo, inclusive no regimento, que devido à pandemia, a nossa eleição começa às 8 horas da manhã da segunda-feira, no dia 7, e ela termina às 5 da tarde. Então, é claro que 7, 8 horas da noite, se não tiver terminado, mas você já sabe com certeza, pela apuração, quem é o novo presidente ou a nova presidente do sindicato. Pela reação do pessoal, você tem convicção de que tem chance real de vencer a eleição? Estou muito confiante. A nossa categoria é uma categoria muito inteligente. E a primeira coisa que a nossa categoria não gosta é de perpetuação de poder. Nossa categoria gosta de renovação. Sempre gostou. Então, é claro, se agora nós temos aí uma atual gestão que está com 3 anos de mandato, aí mudou outro para 4, dá 7. Com mais um ano de prorrogação de pandemia, dá 8. Com mais de 4 anos de salário sem aumento, aí quer ir para 12 anos, é claro que a nossa categoria não vai votar numa gestão como essa. Então, eu estou confiante porque eu acho que com esse gás, com essa vontade, não quero dizer que eu vou ficar de eterno no movimento sindical, eu quero vir ajudar nesse momento difícil. Muniz, eu me aposento daqui 2 anos. Não levo como prêmio na minha aposentadoria nem 7 nem 8 anos de salário sem aumento, amigo. Então eu estou legislando em causa própria também. E todo mundo sabe, se eu lutar para aumentar o meu salário, vai aumentar inclusive do que não é filiado. E tem uma coisa, eu não vou tocar fogo em ninguém.
Mas eu sou um bom brasileiro. Se não der hoje, eu vou atrás amanhã. Se não der amanhã, eu vou atrás depois. Não desiste nunca. Se não for depois, vai ser depois. Mas eu não desisto nunca. Muito bem. Boa sorte, professor. Foi um prazer. Muito obrigado mais uma vez para você, toda a equipe da TV Rio Branco, que sempre me trataram com muito carinho. E não tenho dúvida que a partir do dia 7, a gente vai estar se encontrando aqui para me falar da vitória e da concretização das minhas propostas, porque eu só estou falando aquilo que eu tenho consciência que dá para fazer. Valorização salarial, resgatar a unidade da nossa categoria, que é a nossa maior arma, e cuidar da saúde dos trabalhadores da educação, começando pelos aposentados, que precisa até mais do que a gente que está trabalhando. E daqui a um dia eu também sou aposentado, aí é que eu vou precisar também. Um abraço, tudo de bom, boa sorte. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o presidente da ASACINE, Associação de Cinema do Acre, caricaturista, jornalista, professor Nilson Amorim. Agora são 11h45. Até já.